Ei pessoal, eu tô aqui na porta do cartório aqui em Belo Horizonte para registrar um documento. Vou esperar as pessoas chegarem aí pra gente conversar. Boa tarde, boa tarde. Quem tá aí? Quem tá chegando? Dá uma palminhas aí pra mim quem tá chegando. Vou esperar o pessoal chegar. Boa tarde. Tô aqui na porta do cartório, ó. Cartório de registro de títulos e documentos, cartório do 2º ofício em Belo Horizonte. E eu chamei vocês para conversar porque hoje eu estou lançando, muitas pessoas têm perguntado se eu sou candidata a alguma coisa, se eu de fato quero entrar para a política, como que funciona isso. E agora eu estou lançando e sou, sim, candidata a vereadora aqui no município de Belo Horizonte. Porque, gente, é através da política que a gente vai mudar as coisas. Vocês não estão vendo aí o André trabalhando e tá trabalhando sozinho? Pois é, a gente precisa limpar. A gente não tem que deixar de votar, a gente tem que votar em gente que já faz, né? E por que eu quero entrar pra política, gente? Vocês sabiam que um vereador aí de uma cidade do tamanho da de Belo Horizonte ganha 15 mil reais, não é isso? Pois é, somando aí nos 4 anos de mandato, esse vereador não ganha o número que eles gastam em campanhas eleitorais. Ou seja, as campanhas hoje são milionárias, as campanhas hoje são gastas e são utilizados os gastos públicos, recurso público em campanhas eleitorais. Você que está aí no auxílio emergencial passando fome, saiba que eles estão usando fundo eleitoral e eu tô aqui no cartório exatamente fazendo esse compromisso público que eu não vou usar fundo eleitoral nem fundo partidário nas eleições, porque eu acho um absurdo. Milhares de empresas fechando a porta, milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas que perderam a vida no Covid e os políticos preocupados aí em gastar fundo eleitoral e fundo partidário. Então eu tô aqui para desafiar os políticos brasileiros a não utilizarem recurso público nas campanhas eleitorais deste ano, porque é um absurdo e a gente não pode compactuar com as coisas erradas, né? Certo é certo, errado é errado. Nós estamos aí juntos há praticamente 7 meses, vocês já conhecem o meu coração e sabem que eu jamais quis me envolver com política partidária, mas infelizmente é através da política que nós vamos mudar as coisas do país. Então é por isso que agora eu tô aqui oficialmente, como eu sempre fui, transparente com vocês, para contar. Agora vocês sabem da minha boca que sim, eu quero ser vereadora de Belo Horizonte para mudar as coisas, para mudar o que a gente tem visto por aí. Vocês sabiam que há 3 anos o posto de saúde de Venda Nova não tem um psiquiatra infantil? As pessoas com deficiência estão sem psiquiatra infantil, pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com doenças raras, pelos idosos, pelas pessoas em vulnerabilidade, pelas pessoas do auxílio que estão aí desassistidas, pelas pessoas que estão vendo que os políticos são covardes ao defender a população. Então está na hora de colocar políticos que de fato defendam o povo, está na hora de colocar político que de fato falem a nossa língua. Eu estou esperando o nosso documento ficar pronto, porque eu vou ler o documento para vocês, porque eu sempre fui transparente em tudo que eu faço com vocês e não vai ser de outra forma, né? Então eu gostaria muito que você que está me ouvindo compartilhasse esse vídeo com os familiares. Se você não é de Belo Horizonte, me ajudasse compartilhando esse vídeo para outras pessoas que vocês conhecem de Belo Horizonte. Essa campanha eu vou usar somente meus recursos, que não são muitos. Eu não sou rica, não vou gastar fundo eleitoral. Então a gente precisa fazer a diferença. E eu conto com vocês para fazer a diferença aí, com certeza. E, gente, eu tô visitando as famílias, tô visitando as casas, já conheci milhares de pessoas aqui em Belo Horizonte que me seguem por causa do auxílio emergencial. E tô conhecendo a realidade, porque o mote da nossa campanha vai ser nada sobre nós sem nós. Então a população vai ser ouvida sempre, a população vai ter participação. E se eu chegar na Câmara de Belo Horizonte, aquela Câmara vai ficar agitada. Aqueles políticos vão ter que trabalhar de fato, principalmente pelas pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, pessoas idosas, que estão abandonadas aí pela classe política de Belo Horizonte.
Eu anotei algumas coisas para falar para vocês aqui. Pela educação inclusiva, gente, nós temos muitos problemas na educação inclusiva. Nós temos ausência de professor capacitado, de apoio. Nós precisamos inovar aí na capacitação. Ao longo dos dias, vocês vão ver aí várias propostas para que vocês saibam de fato para que eu vim. Eu só tô entrando nessa porque eu jamais quis entrar para política, porque nós precisamos de ter mais políticos honestos. Nós precisamos resgatar aí a confiança na política. A gente não pode generalizar as coisas. Não quer dizer que todos os políticos roubaram, que os políticos estão nos decepcionando, que eu, que já faço, que já tenho um trabalho consolidado há mais de 10 anos, que farei. Eu não quero enriquecer na política, eu não quero fazer carreira na política, eu quero servir a população e não ser servida por ela. Então é isso que a gente precisa, modificar a vida das pessoas, transformar, trazer soluções, e é para isso que eu conto com vocês. Através das redes sociais é que eu vou dar meu recado, principalmente para a classe política que está muito desacreditada, muito sem compromisso com a população. Então, gente, vamos deixar de ser trouxa, porque nós somos aí a consequência dos nossos votos. Vocês estão vendo aí a questão do auxílio emergencial. A gente está precisando de político com compromisso. E hoje a gente tem um político que está lutando por nós, que a gente tem orgulho dele, não é? Então é para isso que eu quero entrar para a política, para que vocês voltem a ter orgulho dos políticos que vocês votaram. E eu quero a oportunidade de representá-los. Eu gostaria de ser representada por mim, né? Porque eu acho que de fato eu vou aí ajudar vocês, vou de fato fazer, porque eu conheço a realidade, principalmente das pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, idosas, em vulnerabilidade, as pessoas que precisam de voz, e eu quero dar voz a essas pessoas. Deixa eu ver outra coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu anotei. Então, aqui nessa live, eu quero desafiar aos políticos do Brasil e gostaria que vocês compartilhassem essa live para chegar nos políticos. E você que está aí escolhendo o seu candidato, avalie se o seu candidato vai usar fundo eleitoral e fundo partidário. E se ele vai usar dinheiro público para fazer essa campanha, porque é inadmissível, com milhares de mortes, com pessoas que estão sem receber o auxílio até agora, e o político preocupado em gastar 2 bilhões de fundo eleitoral. Então é para isso que eu tô dando o meu recado, é para isso que eu preciso de vocês, para levar a minha mensagem do desafio, desafiando os políticos que não utilizem o fundo partidário. Vocês sabiam que o político ele pode abrir mão? Ele pode abrir mão de utilizar esse fundo público. E é isso que eu estou fazendo aqui no cartório, abrindo mão desse fundo eleitoral e do fundo partidário. Eu não quero receber nada de público na minha conta, porque eu não tenho essa coragem que os políticos têm de enganar a população. Eles sempre enganaram, agora que a gente está descobrindo. Porque foi agora que a gente viu o tanto que é importante o nosso voto. Nós estamos nas mãos dos políticos. Então vamos colocar quem tem responsabilidade com a população e quem já mostrou que faz e quem já mostrou que quer fazer. Então eu conto com vocês mesmo. Só Deus sabe do meu coração e da vontade que eu tenho para ajudar as pessoas. Então eu tô com muita vontade, com muito sangue no olho para ajudar as pessoas que precisam ser ouvidas, com as pessoas que de fato precisam de voz. Me ajudem, gente, levar aí esse desafio para frente, que os políticos aceitem o meu desafio e não usem fundo eleitoral nem fundo público e façam uma campanha limpa de argumentos e de apresentação do que já fizeram, porque a gente votar no cara porque ele tá na televisão, ou votar no cara porque ele de fato disse que faz algo pela população sem ter apresentado isso, é um erro. Então eu elegi políticos que eu já não confio mais, mas não quer dizer que eu não vá acreditar na política como um todo. A gente tem que acreditar na política, né? Porque a política faz coisas boas, a política pública, ela tem que ser efetivada. Mas o político, se ele não estiver fazendo o que a população merece, ela tem que sim sair de lá. Então nós vamos tirar, assim como a gente escolhe médico, escolhe advogado, nós escolhemos aqueles que nós queremos que nos representem, não é isso?
E quando a gente não está satisfeito, a gente troca. Então, só que eu tenho certeza absoluta, se vocês me derem o voto de confiança, vocês vão se orgulhar muito. E assim como a gente está morrendo de orgulho do André Janones, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim e vocês ainda vão poder contar muito comigo, porque eu não sou de correr das minhas responsabilidades e eu sou muito responsável com as pessoas que confiam em mim. Então, é isso que eu peço para vocês, que compartilhem esse desafio. Mandem esse desafio para todas as cidades, para todos os grupos de WhatsApp, para todos os grupos aí de classificados de Belo Horizonte, classificados do Brasil inteiro, para que os políticos aceitem o meu desafio e façam uma campanha limpa e que tenham uma cara de pau de não usar aí o fundo eleitoral que podia estar sendo utilizado na educação agora na pandemia. O fundo eleitoral ele podia estar sendo usado aí na questão da saúde, podia ter aberto outros postos de saúde, muitas pessoas morrendo por causa da Covid, muitos hospitais de campanha fechados. Segura aqui que eu vou ler meu termo. Eu vou postar para vocês qual é o meu termo, mas eu vou ler, tá? Para que vocês de fato saibam. Ô Vitor, segura aqui para mim, por favor. Aqui, ó, isso aqui, ó. Para vocês saibam por isso que eu quero entrar para política. E é transparente e as coisas às claras. Aqui, ó, esse é o meu documento, tá? Registrado, eu sou a primeira candidata a vereadora em Belo Horizonte que estou registrando um compromisso público com as pessoas. Então eu estou registrando o compromisso de que eu não vou usar o fundo eleitoral e nem o partidário nessas eleições de vereador em Belo Horizonte. Então vamos lá. Eu, Michele Siqueira, brasileira, candidata a vereadora nas eleições de Belo Horizonte em 2020, declaro que nestas eleições não usarei fundo eleitoral nem fundo partidário na minha campanha. É inaceitável saber que 143.010 pessoas morreram de Covid, muitas em condições de falta de leitos, equipamentos e atendimentos médicos adequados. A pandemia também trouxe o desemprego, as demissões em massa e a falência de muitas empresas. Eu, como advogada, fiz o meu papel social e voluntário, ajudando as pessoas a conhecerem os seus direitos e orientando e auxiliando a luta em busca do auxílio emergencial. E já foram mais de 100 mil ações no Brasil inteiro. O fundo eleitoral de 2 bilhões de reais poderia ter custeado 3,33 milhões de pagamentos de auxílio emergencial de R$600. Mas os políticos de Brasília deram as costas para o povo brasileiro, vetando o uso do dinheiro que poderia ter matado a fome de milhões de famílias, mas estão matando a fome deles. Está aí ajudando nas campanhas dos amiguinhos deles. Deixo aqui meu compromisso público registrado em cartório e meu compromisso de transparência com vocês, que foi desde o início e não vai ser agora que vai deixar de existir. Não usarei fundo partidário nas eleições de vereador. Não usarei fundo especial de campanha nas eleições de vereador. Caso seja eleita na Câmara Municipal de Belo Horizonte, não votarei contra as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras e muito menos contra os idosos com demência. Então, gente, esse é o meu compromisso. Isso é o mínimo que uma pessoa que quer entrar para a política devia fazer. Mas muitos não estão fazendo, porque estão da mesma forma que os políticos enganando você. Então, não se engane mais. Não venda seu voto. O voto, quando você vende o seu voto, tem consequência. Vocês estão vendo a consequência de votar errado. Nós colocamos o pessoal lá em Brasília para eles votarem contra a gente. Então tá na hora de mudar isso. Tá na hora de colocar quem fala a nossa língua. Tá na hora de colocar quem luta por nós de verdade. Então eu tô aqui pedindo o seu apoio encarecidamente. Vamos explodir essa live, vamos colocar em todos os lugares para que os políticos, de fato, tenham compromisso com a população, pois infelizmente hoje eles não têm compromisso. Mas que eu tenha voz, eu preciso de estar forte e com vocês do meu lado. Assim como eu sempre tive do lado de vocês e estarei, eu conto com o apoio de vocês agora do meu lado nessa campanha. Não é uma campanha fácil, eu já sofri várias ameaças, vocês sabem disso, vocês acompanham. Já sofri vários desgastes aqui de pessoas questionando. Ah, ela tá fazendo isso porque ela quer ser candidata. Não,
eu nunca quis ser candidata. Mas como os políticos são péssimos e eles não têm responsabilidade, aí sim, eu aceitei o desafio, recebi o pedido de milhares de famílias de pessoa com deficiência, de muitas famílias do auxílio emergencial, pedindo para que eu seja a voz delas. Então eu aceitei o desafio. E como tudo que eu aceito, eu faço com o coração, com sangue no olho, e vamos sim vencer o sistema, que é assim que a gente vai mudar a realidade, colocando pessoas que nunca se vincularam com política. Eu nunca tive mandato, nunca fui candidata nem a síndica do meu prédio, mas agora eu quero ser candidata a vereadora de Belo Horizonte para modificar a sua vida. E você, pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com doença rara, saiba que a política pública vai ser fiscalizada e, de fato, vai funcionar. Que é isso que a gente precisa, de políticos com coragem e políticos que entendam o que estão indo fazer lá. O papel do vereador é fiscalizar. O papel do vereador é criar leis para modificar a vida das pessoas. Não criar lei para criar dia da feijoada. É isso que aqui em Belo Horizonte a gente tem. Tem milhares de leis aqui sem benefício nenhum. Tem milhares de leis aqui criadas que eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então vão parar com isso. Vão dar aí a oportunidade para quem de fato já ajuda vocês. Para quem de fato, antes de entrar para a política, já está com vocês. Que é isso que eu faço. Antes de entrar para a política, eu já estou ajudando e já ajudei milhares de famílias. E eu não acho nada de errado a pessoa do bem entrar para a política. Nós temos é que fazer pessoas do bem entrar para a política, porque é só assim que a gente vai modificar. Não votar não é a solução, porque se você não votar, você vai deixar aqueles que estão lá permanecerem. Aí a coisa vai ficar feia, porque eles têm dinheiro, eles têm gasolina, eles estão usando o seu dinheiro para fazer campanha. Eu não. Eu tô usando o meu dinheiro, tá? Não vou usar fundo eleitoral nem partidário, e essa safadeza no país, ela tem que acabar. E tem que acabar nas nossas mãos. Nós é que vamos acabar com isso, porque a responsabilidade é nossa. Então, gente, obrigada. Um beijo. E mais tarde a gente vem para falar do auxílio e várias novidades. Eu não vou deixar de falar do auxílio emergencial, porque como eu fiz o compromisso com vocês de que se tivesse uma pessoa aqui do auxílio emergencial estaria, eu continuo e permanecerei. Então eu conto com vocês. Compartilhem muito essa live e contem para as pessoas que meu coração está explodindo de alegria e de vontade de trabalhar pelas pessoas do meu país, pelas pessoas da minha cidade, que merecem políticos que vão representá-las de verdade. E eu gostaria muito de merecer o seu voto, de merecer a sua confiança. E se eu não fizer nada do que eu tô falando pra vocês aqui, vocês peguem a minha live e mostrem pra mim. Ó, você prometeu aquilo lá, você fez um compromisso com a gente, você não fez. Aí, se eu não fizer, vocês podem trocar, tá? Mas eu acho que vocês vão morrer de orgulho, porque tudo que eu me comprometo a fazer, eu faço. Então, ó, beijo, fiquem todos com Deus e muito obrigada pela oportunidade.